Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Thiago e hoje eu vou começar aqui uma playlist sobre frações algébricas. Você sabe o que é uma fração algébrica? Sabe simplificar uma fração algébrica? Não? Então hoje você vai aprender comigo, tá bom? Essa é a primeira aula de uma playlist sobre esse assunto, tá legal? Então se você está precisando aprender esse assunto, vem aprender comigo aqui. Então lá, gente, vamos aí à aula de frações algébricas. Primeiro, o que é uma fração algébrica? Definição aqui, uma fração algébrica é o quociente de dois polinômios escrito na forma fracionária com uma ou mais variáveis no denominador. Então, gente, para ser fração algébrica, tem que estar no formato de uma fração, numerador e denominador, e obrigatoriamente o denominador tem que ter letra, tem que ser uma variável. Professor, o numerador é obrigado a ser uma variável? Não, o numerador pode ser um número natural tranquilo, ou um número inteiro também, não tem problema nenhum. Alguns exemplos aqui, ó, 17 sobre a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso aqui é uma fração algébrica, porque é o quociente, tá vendo? Uma fração, no qual o denominador obrigatoriamente é uma expressão algébrica, um polinômio, ok? Ó, aqui tá vendo outro exemplo de fração algébrica, né? Também outro exemplo aqui, no qual eu tenho x aqui em cima e um 2x menos 3 aqui embaixo. E aqui, professor, pode ser grandão assim? Não tem problema nenhum. Eu tenho um trinômio aqui em cima e um binômio aqui. Não tem problema nenhum. Professor, pode ser monômio? Um exemplo aqui, sei lá, eu tenho 5x em cima e só o y embaixo? Pode, não tem problema nenhum. Pode ter apenas uma letrinha, já é uma fração algébrica. Ok? Então vamos lá. Agora vamos aqui entender a condição de existência. Gente, vamos imaginar o seguinte: se eu estou falando de uma fração, o denominador, que é o divisor, né? Porque uma fração é o número de cima dividido pelo de baixo, né? O divisor, ele tem uma única condição para que ele possa existir. Ele não pode ser o zero. Por quê, professor? Porque não existe divisor zero, não existe divisão por zero. Por exemplo, eu posso pegar o zero e dividir por 5. Não tem problema nenhum, isso aqui vai dar zero. Agora eu não posso fazer o contrário. Pegar o 5 e dividir por zero, isso aqui é inexistente. Beleza, gente? Tranquilão? Então, qual é a condição de existência para uma fração algébrica? O denominador não pode ser o zero. Então tem aqui, ó. Bom, eu tenho uma fração algébrica, 1 sobre x menos 3, no qual o x menos 3 tem que ser diferente de zero. O que eu faço? X menos 3, sinalzinho de diferente de zero. Ok? Se eu pegar esse 3 e passar para o outro lado aqui da desigualdade, eu tenho que x tem que ser um número diferente de 3. Então, isso aqui é a condição de existência. Essa fração algébrica ela só vai existir para todos os números reais, sendo que x é diferente de zero. Tá bom? A gente pode escrever da seguinte forma, ó. Então, a condição de existência é x pertencente aos reais, tal que x é diferente de 3. Tranquilo? Então, a condição de existência está estabelecida. No segundo exemplo, a mesma brincadeira, tá? Eu tenho x mais 1 em cima e x ao quadrado menos 2, menos 4 embaixo. Né? O de cima não tem problema. O que não pode ser o denominador ser zero. Então, a condição de existência é a seguinte: x ao quadrado menos 4 sendo diferente de zero. Jogou esse 4 para cá, x ao quadrado tem que ser diferente de 4 positivo. Bom, como eu tenho aqui um número elevado ao quadrado, eu vou extrair a raiz quadrada dos dois lados, né? Então, eu vou dizer que x é igual, ou desculpa, é diferente da raiz quadrada de 4. Então, x tem que ser diferente de mais ou menos 2. Não esqueçam disso. Professor, por que você está falando mais ou menos 2? Porque 2 positivo elevado ao quadrado, ele dá 4. Só que 2 negativo também elevado ao quadrado vai dar 4. Logo, se aqui der o menos 2 ou mais 2, isso aqui vai dar 0. Perfeito? Tranquilo? Não podem esquecer. Quando eu estou resolvendo uma equação, o valor de x aqui, eu tenho que resolver todos os valores possíveis de x. No caso, é tanto mais
quanto menos 2. Tranquilão? Perfeito? Gente, ó, se você estiver gostando da aula, se essa aula estiver te ajudando, não esqueça de curtir. Bom, dê uma olhada, dá uma pausazinha, vai lá no joinha, curte. E se você puder deixar um comentáriozinho, é sempre bom, porque o YouTube entende a relevância desse vídeo aí. Perfeitinho? Tranquilo? Então vamos lá, gente. Depois de ter deixado o like, né? Agora vamos aqui para simplificação, né? Gente, assim como a gente consegue simplificar uma fração numérica, a gente também consegue simplificar uma fração algébrica. Tranquilo? Para eu poder simplificar, eu tenho que tanto o numerador quanto o denominador estar na forma de uma multiplicação, porque aí eu consigo cancelar, beleza? Quando está na forma de multiplicação, eu consigo cancelar simplificando. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? 12 AB ao quadrado C ficaria 12 vezes o A vezes o B elevado a 2 vezes o C. Tranquilão? Perfeito? E aqui embaixo eu tenho o meu denominador, que é o 18 vezes o A vezes o B elevado a 5. Professor, eu poderia fazer direto aqui? Claro que pode, estou separando aqui para explicação. Mas você pode fazer direto, não tem problema nenhum. Tá ok? Vamos às simplificações aqui? Então acompanha comigo. Ó, o 12 e o 18, eles têm um divisor comum, que é o 2. Então o 2 ele divide o 12 e o 18. Mas eu tenho um divisor maior ainda. Eu posso dividir por um maior divisor, que é o 6. Ó, o 6 é o divisor comum deles dois. Você concorda comigo que aqui em cima e embaixo ambos dividem por 6? Sim, ó, 12 dividido por 6, eu vou achar quanto? Eu vou achar 2. Perfeito? Então, em cima aqui fica 2. E 18 dividido por 6 vai dar 3. Então, 2/3 é a simplificação de 12/18. Tranquilão? Perfeito? Agora vamos para as letrinhas. Ó, eu tenho um Azinho aqui em cima e um Azinho embaixo. Ó, vai embora, né? Um Azinho de cima com um Azinho de baixo. Cortamos. B2 e B5. E agora, professor, o que eu faço? A gente tem que imaginar o seguinte, ó. Presta atenção aqui. Se liga aqui para você não errar nunca isso. B elevado a 2 é como se fosse B vezes B. Concorda comigo? E B elevado a 5 é como se fosse B vezes B vezes B vezes B vezes B. Ou seja, B 5 vezes. Tranquilo? E aí, se eu for simplificar, ó, eu tiro um de cima, um de baixo. Um de cima, um de baixo. Fica um B elevado a 3 embaixo, porque tem 3B sobrando. Tranquilo? Ou você pode, na verdade, pensar diretamente assim, ó. Né? Se eu tenho um B2 aqui em cima e um B5 ali embaixo, eu diminuo. 5 menos 2. 5 menos 2 dá 3. Como o de baixo é maior, ele fica B elevado a 3 aqui embaixo. Perfeito? Tranquilo? E o C não tem ninguém para dividir, apenas repete ele aqui. Então essa é a fração que a gente achou ali. Tranquilo? Deixa eu só apagar aqui esse pedacinho, porque ficou um traço muito grande. Pronto, agora ficou bonitinho. Tá aí, gente, a simplificação? Perfeito? Tranquilo? Maravilha? Então, quando é monômio, tá vendo? Quando é um monômio, basta eu fazer essa multiplicaçãozinha, ou eu posso já fazer direto aqui, eu não cortei, estava muito espremidinho, né? E aí eu venho fazendo as simplificações. Os números você acha um divisor comum e as letras você vai diminuindo os expoentes ali. Tranquilo? Agora vamos lá. Ó. Quando eu tenho polinômio, isso me dá um pouquinho mais de trabalho, né? Porque como é que eu vou fazer esse polinômio aqui virar uma multiplicação? Bom, professor, eu posso fazer isso aqui, ó, x ao quadrado vezes 2xy. Não, para por aí que você não pode fazer isso. Eu não posso a adição do nada virar uma multiplicação, não posso. Para eu poder transformar um polinômio numa multiplicação, eu tenho que usar uma regra de fatoração, os casos de fatoração. Se você não conhece, você tem que saber. É importantíssimo você saber os casos de fatoração para você mexer em álgebra, tá bom? Eu vou listar para vocês os 4 principais. Fator comum, agrupamento, diferença de quadrados e trinômio quadrado perfeito. Você não sabe, tem link aqui, ó. Vou deixar um link aqui no vídeo, tem aula sobre isso. Mas vamos lá. Acompanhe aqui comigo. Na parte de cima, no numerador, eu tenho aqui um x², 2x e y.
Bom, o x ele não é o fator comum porque ele não aparece nos três, né? Tem aqui, mas não tem no último. Beleza? Eu não posso fazer um agrupamento, ele não é uma diferença de quadrados, então caiu aí o quarto caso, que é o trinômio quadrado perfeito. Ó, 1, 2, 3. E o primeiro e o último aqui tem raiz quadrada, é isso que eu vou fazer. Raiz do x ao quadrado e raiz do y ao quadrado. Acompanha comigo, de x ao quadrado vai dar x. Né? Esse sinalzinho aqui, ó, é o sinal que manda. Se fosse menos aqui, eu colocaria menos aqui, mas como é mais, bota o sinal de mais. E raiz de y ao quadrado vai dar y. Perfeito? Tudo isso elevado a 2. Professor, mas esse cara aqui do meio? Esse do meio é só para verificar o seguinte, se o dobro, ou seja, se 2 vezes o x vezes o y, resulta nesse no meio. 2 vezes x vezes y dá 2xy. Tá bom, professor, mas e se não desse? Se não desse, ele não era um trinômio quadrado perfeito. Ou seja, você não poderia escrever ele desse formato aqui. Tá ok? A gente teria que fazer uma outra coisa, uma outra manipulação algébrica para que eu pudesse fatorar ele. Tranquilo? Perfeito? Vamos lá. Como eu te falei, se você não sabe sobre isso, é importante que você saiba fatoração de polinômio. Bom, na parte de baixo do denominador eu tenho uma diferença de 2 quadrados. É quase igual ao de cima, ó. Você extrai a raiz quadrada dos quadrados perfeitos, ó, de x ao quadrado é x, né? De y ao quadrado é y, um sinalzinho de menos, né? Ok? Só que agora você tem que fazer o seguinte, tem que repetir esse mesmo, né, binômio, só que trocando o sinal. Um é mais e outro é menos. Tranquilo, gente? Perfeitinho? Maravilha? Agora pronto. Eu tenho multiplicação em cima e tem embaixo. Professor, mas em cima não é multiplicação. É assim, gente. X mais y ao quadrado é como se fosse x mais y, que multiplica x mais y. Todo número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Sim ou não? Ah, tá, professor, entendi. Então quer dizer agora que eu tenho esse x mais y em cima e um x mais y embaixo, eu posso fazer o seguinte, ó, corto aqui com esse aqui, é exatamente isso que você vai fazer. E aí quem sobrou em cima? Sobrou apenas o x mais y, né? E embaixo um x menos y. Professor, eu ainda posso pegar esse x, cortar aqui com esse x, esse y, cortar com esse y e sobrar nada, sobrar 1? Não, gente, não pode fazer isso. Cuidado, porque isso aqui é uma adição, uma subtração. Eu só posso simplificar quando ambos forem multiplicação. Então, isso aqui já está na forma mais simples possível, já está simplificado. Ah, tá, agora entendi, professor. Agora ninguém me segura mais. Agora eu vou fazer esse aqui de boa, né? É isso aí. Vamos lá? Ó, não esqueçam que eu deixei aqui no finalzinho do vídeo uma lista de exercícios. Eu vou descer o vídeo até esses exercícios. Legal seria se você tentasse fazer para ver se estava correto. E aí eu vou lançar depois a resposta. Você pede para mim aqui no comentário que eu coloco o gabarito para você, tá bom? É uma forma de você treinar para você ver se você aprendeu. Tranquilo? Vem cá comigo, ó. Simplificar a fração algébrica 4x menos 4a e 6a menos 6x ao quadrado. Bom, professor, aqui embaixo é uma diferença aqui em cima é uma diferença de quadrados, né? Que o 4 tem raiz quadrada, né? Então dá para fazer. Não. Só se o x e o a fossem elevados ao quadrado. Então isso não é uma diferença de quadrados. Muito cuidado com esse detalhe. O que eu vou fazer então, professor? Esse 4 aqui pode ser o fator comum? Sim, pode ser o fator comum. Então separo aqui o fator comum, né? E agora eu vou fazer a divisão para saber quem sobra dentro do parênteses. Ó. 4x dividido por 4, sobra apenas o x. Menos 4a dividido pelo esse 4 que está em evidência aqui, sobra apenas o a. Beleza, professor. Agora transformou numa multiplicação. Olha que legal. Como é tranquilo. Embaixo é a mesma coisa, professor? Ou é uma diferença de quadrados? Não, embaixo é o contrário, né? Aqui o 6 que não tem raiz perfeita, o a ao quadrado tem. Então, se fosse, por exemplo, um 9 aqui, seria uma diferença de quadrados. Aqui também é um fator comum, no qual o fator comum é o 6. Separa ele aqui e vem efetuando a divisão. Ó. 6a ao quadrado dividido por 6, né? Corta o 6, sobra a ao quadrado, menos 6x ao quadrado dividido por 6, corta o 6, sobra só o x
A ao quadrado. Opa, só o x. Eu botei a ao quadrado aqui, a pessoa está ficando louco, né? A ao quadrado menos x ao quadrado. Me desculpem aqui, a caneta deu uma falhada. Beleza, acabou, professor? Não, não acabou. É importante que você observe que dentro do parênteses, agora sim eu tenho uma diferença de 2 quadrados. E aí eu extraio a raiz quadrada desse e a raiz quadrada desse. Beleza? Vê se esse aqui não ficou exatamente igual a esse aqui, ó. Só que aqui é a e x, ali é x e y, né? A letra, na verdade, é diferente, mas a forma de fazer é a mesma. Lá em cima eu repito, né? Porque já está fatorado tranquilamente. E embaixo eu repito 6. E agora eu faço raiz de a ao quadrado dá a. Perfeito? Raiz de x ao quadrado dá x. Belezinha? Deixa eu só dar uma esticadinha aqui na minha fração. E agora eu repito trocando o sinal. A mais x. Bom, professor, agora sim, está começando a ficar mais claro isso aqui para mim, estou começando a entender, muito bom. E agora, o que eu cancelo, professor? O que você vai fazer? Presta atenção aqui, cuidado para não ir na emoção. Ó, o 4 e o 6 são divisíveis por 2, perfeito? Então já divido por 2, tranquilamente. Vou botar de vermelhinho aqui para ficar diferente, tá? Ó, 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. Muito tranquilo. Professor, posso cortar esse com esse? Não. Tomem cuidado, muito cuidado com isso. Por quê? Porque aqui, né, é um x menos a. Aqui é um a menos x. Quando é diferença, faz diferença, né? Sem ser redundante aqui, né? Quando é um sinal de menos, é diferente. Por quê? Porque o que acontece aqui, ó? Esse cara aqui, o x é positivo e o a é negativo. Aqui o x é negativo e o a é positivo. São coisas diferentes. Então, o que você pode fazer? Você pode, por exemplo, pegar essa aqui, né? E fazer uma troca, multiplicar por menos 1. E aí, quando eu fizer essa troca, o que vai acontecer aqui, ó? Se eu multiplicar todo o denominador por menos 1, o x vai ficar negativo e o a vai ficar positivo. Ok? Fazendo essa trocazinha aqui, é como se isso virasse isso aqui, ó. A menos x. Beleza? E aí, quando eu multipliquei todo mundo aqui, ó, no caso aqui, esse camarada também fica negativado. Tranquilão? Perfeito? E aí, agora eu posso mandar esse aqui embora com esse aqui embora. E aí sobra em cima um menos 2, né? Que eu cancelei aqui o a menos x. E embaixo sobra o a mais x. Perfeito? Desculpe aqui, o traço da fração ficou desproporcional, né? Deixa eu escrever a resposta aqui mais bonitinha, ó. Menos 2 sobre aqui, ó. Eita, deixa eu botar um traço mais bonitinho. Sobre 3 que multiplica a mais x. Professor, posso fazer uma distributiva aqui e tal? Até pode, né? Se você estiver resolvendo uma questão de múltipla escolha e o gabarito estiver na forma já de uma multiplicação, deixa assim. Se não, você faz a distributiva, ó, e ele vai virar isso aqui, ó. 3 sobre x. Poderia ser resposta dessa forma, ou dessa forma também não tinha problema, né? Depende de como vai estar o seu gabarito. Ambas as formas estariam corretas. Tranquilão? Perfeito? Bom, gente, então tá aí, ó. Vou descer aqui para a lista de exercícios, né? Caso você queira resolver aqui, então os exercícios aqui, ó, você pode voltar aqui, ó, vou deixar passando aqui, ó, tu pode dar um print, resolver tranquilamente aí, ó. Deixa eu botar a próxima aqui, que é a número 3. Ó, a número 3 vai daqui, né? Até aqui embaixo. Tranquilo? Tá aí, ó. Você pode dar um print aí, tentar resolver, né? E se você quiser o gabarito, você pode me pedir lá, que eu tranquilamente terá um maior prazer em colocar para vocês, tá bom, gente? Essa é a aula que eu queria dividir com vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Gente, se gostou, curte, compartilha essa aula, porque o YouTube vai entender
que essa aula é importante e leva para as pessoas que estão precisando, beleza? Um abraço aí, até a próxima aula. Tchau.